Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora mais uma aula de comunicação e marketing de posicionamento. E hoje eu quero começar com uma pergunta. Você já sofreu alguma injustiça? Te colocaram em algum lugar que você não deveria estar e isso te trouxe problema? Talvez você esteja passando por isso agora. Talvez você esteja sendo injustiçado. Mas eu quero te contar uma história para que você entenda como você vai enfrentar isso e como você vai vencer isso. Meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento. E essa aqui é a nossa sala de aula virtual sobre comunicação. É um prazer ter você aqui. É um prazer poder compartilhar conhecimento com você, porque esse é o meu propósito de vida. Toda vez que a gente cumpre o nosso propósito, a gente encontra a real felicidade. Então, muito obrigado por você estar aqui. Se você não estivesse, eu não estaria cumprindo o meu propósito. Vamos para a aula de hoje. É uma aula sobre uma história que está na Bíblia. Eu quero que você abra os seus ouvidos e o seu coração para entender a grande lição dessa história que eu estou trazendo para você. Você certamente já ouviu, você certamente já leu sobre isso, você já viu algum filme, algum desenho, ou então até mesmo uma novela, porque tem uma novela sobre esse personagem. Eu estou falando de José do Egito. José é um dos filhos de Jacó, um dos patriarcas dos judeus. E José sofreu uma grande injustiça na vida dele. Ele trabalhava na casa de um homem no Egito chamado Potifar. Aliás, a injustiça começa no início da história dele. José foi vendido como escravo pelos irmãos. Os irmãos tinham inveja dele, venderam José como escravo e ele foi viver no Egito. Ele foi viver longe de casa, longe do pai dele que ele tanto amava, longe do irmão mais novo, longe. Só que a injustiça não parou por aí. Ele começou a trabalhar na casa de Potifar. Ele começou a se destacar porque ele era um profissional muito bom. E ele se destacou tanto que a mulher de Potifar começou a olhar para ele com segundas intenções. E conta a história que essa mulher ficou assediando José. Ela ficou tentando José. Ela queria que José se deitasse com ela. Só que José era um homem correto. Ele sabia que não podia quebrar aquele princípio. Ele sabia que não podia cometer aquele erro. Então o que ele fez? Ele se esquivava. Ele dizia não. Até que teve um dia que aquela mulher arrumou contra ele. E quando ele estava dentro da casa dela, ela pegou ele e falou, deite-se comigo, vem para cá. Sabe o que José fez? Saiu correndo. Só que quando ele saiu correndo, a mulher agarrou a túnica dele e ficou com a túnica na mão. Enraivecida, irada por ter sido rejeitada. Aquela mulher contou uma mentira contra José. Chamou o marido dela e falou, olha, esse escravo hebreu que você trouxe aqui, ele me importunou, ele me assediou. Mas eu gritei e ele saiu correndo e a túnica dele que ficou. Está aqui ó, a prova de que ele estava comigo. Potifar ficou possuído de raiva, completamente irado e mandou prender José. A pergunta que eu te faço é, José merecia ir para a cadeia? Não. Você merece passar pelo que você está passando? Não. Mas você está passando. José teve que ir para a cadeia e ficou na cadeia há muito tempo. Essa história me faz refletir sobre as injustiças da vida. E eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu sei muito bem do que é ter um dedo apontado para você e alguém dizendo coisas que você não fez, te acusando de coisas que você não fez. Talvez você também saiba como é essa dor, como é esse incômodo, como é ter alguém mentindo contra você só para te prejudicar. Essa história da mulher de Potifar é uma história que se repete até hoje. Quantas pessoas rejeitadas, talvez pelo fim de um relacionamento, talvez porque foram demitidas, talvez porque não são mais nossas amigas, se voltam contra a gente e tentam um mal contra você. Quantas pessoas? Quantas vezes você já passou por isso? Se você já passou por isso, coloca sim nos comentários, porque eu quero saber. Se em algum momento da sua vida você foi injustiçado, ou talvez você esteja sendo injustiçada agora, talvez você esteja sendo perseguida hoje. E certamente esse vídeo vai trazer alívio para o seu coração. Certamente essa mensagem aqui é uma mensagem para mudar a sua forma de pensar.
para que você encontre forças para enfrentar o que você está passando e para que você saia dessa situação de cabeça erguida. Se a sua fé está em Deus, continua confiando nele, porque ele sabe te tirar do labirinto. Se a sua fé está em Deus, continua tendo fé no Deus que nunca perdeu uma guerra, que abriu o mar vermelho e fez o povo passar. Continua acreditando naquele que escreveu a sua história, porque nada sai do controle daquele que criou os limites da terra. Continua acreditando em Deus, como José acreditava. José foi preso e ficou muito tempo preso. Diz a história que na cadeia ele começou a fazer amizade com as pessoas e começou a exercer a liderança que lhe era habitual. Você sempre vai ser você, independentemente do ambiente, porque o que está em você precisa ser mais forte do que o que está no mundo. Então José, um líder nato, começou a liderar dentro da cadeia. Agora olha só, ele conheceu 2 ex-funcionários de Faraó na cadeia. Eles tinham se desentendido, ofendido o Faraó, que era o rei do Egito, e foram mandados para a cadeia. Em determinado momento, eles compartilharam com José que eles tiveram sonhos. E José tinha um dom, que é revelar sonhos. Ele ouvia o sonho e dizia qual era o significado. Esse era o dom divino de José. Pois bem, José ouve a história dos 2 homens, os sonhos dos 2 homens, e revela. E ele fala, em 3 dias, você vai ser chamado por Faraó e vai recuperar o seu emprego. Só que a interpretação do sonho do outro ex-funcionário do rei do Egito não era nada boa. José falou para ele, sem medo, sem papas nas línguas, ele falou, em 3 dias, o Faraó vai te procurar e vai te enforcar. Você vai ser morto. Eles perguntaram, José usou o dom dele e revelou os sonhos. Em 3 dias, eles saíram da cadeia. Em 3 dias, eles foram se encontrar com o Faraó. E em 3 dias, um recuperou o emprego e o outro foi enforcado. O sonho revelado se cumpriu. Quando José revelou o primeiro sonho para o funcionário que seria mais uma vez aceito e voltaria a trabalhar com o Faraó, José fez um pedido. Falou, lembre-se de mim quando você estiver com o Faraó. Porque eu estou aqui preso sem motivo, e essa era uma verdade. Eu estou aqui preso sem motivo. Só que o copeiro de Faraó esqueceu de José. E a Bíblia conta que somente 2 anos depois é que Faraó foi ter um sonho. E aquele homem se lembrou de José. Ele se lembrou que na cadeia ele conhecia um homem que revelava sonhos, e naquele momento o chefe dele, Faraó, o rei do Egito, estava aflito, angustiado, porque havia sonhado com algo que ele não entendia. Então aquele homem, 2 anos depois, falou, eu conheço um hebreu que revela sonhos. José foi chamado à presença de Faraó. José ouviu e interpretou o sonho do rei do Egito. E com isso, ele saiu da prisão e começou a sua trajetória para se tornar o governador do Egito. No final da história, você sabe, José, além de livrar o povo da fome, salvou a família dele, salvou os irmãos dele, salvou o pai que ele tanto amava. Mas o que eu quero que você guarde no seu coração é o seguinte, José foi colocado na prisão sem motivo, assim como você está passando por essa situação de forma injusta, assim como tem alguém te caluniando, te perseguindo, falando mal da sua família, assim como tem pessoas que fazem mal para você, naquela época fizeram mal para José. E ele foi para a cadeia, ele teve que enfrentar o terror de viver sem liberdade. Talvez você esteja se perguntando, mas por que eu estou passando por isso, Daniel? Onde estava Deus que foi deixar José ficar preso injustamente? Deus sempre continuou do lado de José. Porque o compromisso de Deus não é com a felicidade passageira do hoje, é com a alegria eterna do amanhã. Guarda isso no seu coração. A gente passa por algumas situações para que a gente se torne melhor. Ah, Daniel, mas será que não podia ser mais fácil? Não. Tem que ser do jeito que é, para que você aprenda de verdade o que precisa fazer. Outra coisa,
Se José não tivesse ido para a cadeia, vamos supor que a mulher de Potifar jamais tentasse algo contra ele e ele continuasse trabalhando com Potifar. O que ele seria para o resto da vida dele? Um bom mordomo, um bom funcionário de um homem rico. Ele trabalharia para uma família para o resto da sua vida. Mas ao ir para a cadeia de forma injusta, ele conheceu um homem que o colocou diante do rei. E esse movimento que ele fez o transformou no governador do Egito. Ele se tornou, por conta da injustiça que viveu, por conta da lição que ele aprendeu, por não ter desistido, ele se tornou um dos homens mais poderosos do mundo da sua época. Podia ser mais fácil? Eu acredito que não. O que eu estou passando podia ser mais leve? Eu gostaria que sim, mas Deus sabe o que eu preciso passar. Ele entende o processo que vai me transformar num homem mais forte, num homem mais sábio e num homem mais disposto. Deus escreveu a sua história. Ele sabe o que você está passando, ele sabe o que você precisa para ir para a próxima fase. A dificuldade de hoje, guarda o que eu estou te falando. A dificuldade de hoje é o seu testemunho de amanhã. É a história que você vai contar para as pessoas, que vai libertá-las das prisões que elas estão. O que você está vivendo hoje, ou o que você já viveu. A injustiça que você superou é a lição que você precisa contar. E entenda uma coisa, nada sai do controle daquele que criou o limite da terra. Nada. Nada. Se você está numa situação, assim como o José ficou preso de forma injusta, se você está numa situação que você não gostaria de estar, que é desconfortável para você, que é terrível, que é uma injustiça, Deus continua cuidando de você. Ele sabe o motivo. Talvez seja nesse lugar que você vai conhecer alguém, que você vai encontrar alguém, que você vai ter uma ideia que vai te fazer subir de nível, que vai te fazer mudar de fase, que vai te colocar diante das pessoas que você precisa de fato estar. Então, acalma o seu coração e entenda que Deus está cuidando de você. Se você tem fé no Deus Todo-Poderoso, coloca sim nos comentários. Eu quero entender quantos de nós aqui acreditamos no Deus que abriu o mar vermelho, no Deus que cura, no Deus que ressuscita mortos. Porque Deus não se esqueceu de você, Ele nunca perdeu uma batalha e não vai ser a sua que Ele vai perder. Ele continua olhando para você, estando você em liberdade ou numa prisão. Talvez uma prisão emocional, talvez a prisão de um relacionamento abusivo, talvez a prisão de um emprego que só te oprime. Deus continua olhando para você e continua cuidando de você no processo. Ele sabe quem Ele vai colocar no seu caminho para te fazer crescer, para te fazer aprender, para te fazer amadurecer e para te fazer ser reconhecido. Ele sabe de tudo. Quando você coloca a sua fé em Deus, você vai reduzir a sua ansiedade, o seu nervosismo, você vai parar de brigar com as pessoas, porque você vai entender que elas fazem parte do seu processo de amadurecimento, elas fazem parte da evolução da sua história. José não queria ir para a cadeia. José ficou mais de 2 anos preso. José sofreu na cadeia, porque é terrível viver sem liberdade. Mas foi lá que ele conheceu o homem que o colocou diante de Faraó. Foi lá que ele começou a trilhar o caminho para ser um dos homens mais poderosos do Egito. Então a minha mensagem para você é, entenda que você está passando por um processo necessário. Ah, Daniel, mas é injusto. Ah, Daniel, mas é terrível. Ah, Daniel, mas é pesado demais. Lembre-se que o compromisso de Deus não está com a felicidade passageira do hoje. O compromisso de Deus é com a alegria eterna do amanhã. Deus tem um plano para a sua vida e Ele te colocou num processo para que você seja forte, corajoso e determinado. Para que você conte a sua história e a sua história mude a vida de quem está à sua volta. Assim como a história de José serve de grande lição para a gente hoje, milênios e milênios depois, a sua história, se contada da forma certa, vai transformar, vai inspirar e vai fazer a diferença na vida dos outros. Por isso, aprenda com o que está acontecendo, seja forte e corajosa e vá em frente, porque você é uma flecha, flecha não dá ré, flecha não para no meio do caminho, flecha só para no alvo. Gostou da história? Fez sentido para você? Se você ouviu a história de José
com uma leitura que você até então não tinha percebido, coloca o emoji da flecha nos comentários, porque eu quero saber se essa história tocou o seu coração e se te incentivou. Coloca o emoji da flecha. E eu quero te lembrar que você pode dar um passo a mais, um passo à frente para adquirir conhecimento e se transformar na influência que esse mundo precisa. Existe uma forma de você adquirir conhecimento para mudar de fase. Você aprender a contar a sua história, você aprender a saber o que falar, como falar, quando falar e, principalmente, para quem você deve falar. Existe uma forma de se posicionar e eu ensino isso na imersão A Chave de Ouro. A 6ª turma vai acontecer agora em junho, nos dias 27, 28 e 29 em Alphaville, São Paulo. Vai ser aqui na sede da Infinitus, onde está o Estúdio Flecha, da onde eu mando essa mensagem para você. Se você quer aprender, se você quer destravar, Daniel, eu preciso destravar. Eu sei que eu tenho uma grande história, eu sei que eu tenho que contribuir, eu sei que eu posso colaborar, mas eu não consigo falar, eu tenho medo das críticas, eu tenho medo do que vão pensar, eu tenho medo de não ser bom o suficiente. Se você quer perder esse medo, você tem que estar comigo na imersão A Chave de Ouro. É a 6ª turma, 27, 28 e 29 de junho. Eu vou receber convidados muito, muito especiais que vão transferir conhecimento para você, para que você suporte o processo que você está passando, para que você chegue ao final influenciando pessoas, apontando a direção e aumentando os seus resultados dentro e fora das redes. Olha, por que uma nutricionista cobra R$ 150 numa consulta e a outra cobra 1.000? Elas são nutricionistas, elas fizeram a mesma faculdade, elas têm o mesmo diploma, só que uma se posiciona da forma certa, uma conta a própria história, uma explica o que sabe, a outra não. A outra só quer vender. Então, se você quer ter mais resultados, não, e nada contra quem quer só vender. Só que, se você aprender a vender da forma certa, você vai ter mais cliente, mais aluno e mais resultados. Se você quer ser essa pessoa, se você quer ser esse profissional, você que tem um consultório, você que tem um escritório, você que tem uma empresa, quer se posicionar e melhorar os seus resultados, a gente então tem um encontro marcado nos dias 27, 28 e 29 de junho em Alphaville, São Paulo. É a 6ª turma da imersão A Chave de Ouro. A Chave de Ouro abre a porta do próximo nível. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção. Eu estou muito feliz de compartilhar essa história com você e eu tenho convicção que ela tocou o seu coração. A gente se vê em breve em mais uma aula aqui no YouTube, lá no Instagram, ou quem sabe em algum evento pelo Brasil. Que Deus te abençoe e eu te desejo, Flecha, saúde e paz. Tchau.